Tá ok, irmãos? Então, antes de mais, eu também fazer uma oração de joelho, eu também dar início ao nosso culto. Deus que habita nas alturas do céu, louvado seja o nome de Deus. Obrigado pela oportunidade que eu tenho dado nossa vida, que Deus está nessa congregação, também adora em espírito e em verdade. Que Santo Espírito de Deus, os anjos de Deus, podem estar ali conosco. Que o Espírito Santo poder cativar nossa mente, que poder apreciar as mensagens e também que o pôr em prática, Senhor. Eu benano paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, então hoje o tema é, também estou convidando aqui as pessoas também que estão na Facebook, e espero que cada um de nós nesse momento possa estar com reverência e poder ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus tem poder, irmãos. Então, eu também começar com a nossa mensagem, e como tu permanecer em Cristo Jesus. Esse é um tema muito importante, irmãos. Como é que nós vamos permanecer no nosso Salvador? Talvez tenham as pessoas que sabem permanecer em Cristo Jesus. Estou abrindo nossa Bíblia. Na 1 de João. Ok? Está na tela lá, quer saber se pessoas podem só olhar, mas é bom que tu abrir nossa Bíblia. Na João, capítulo 15. Eu vou ler de verso 4 até 8. Esse é um texto muito conhecido para nós, é que é surpresa. Okay? Uma pessoa em voz alta poder ler esse texto. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não podes um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permaneceres na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanha e lança no fogo e queima. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Jesus está falando, se nós do permanecer na Ele, que é a videira, do tá produzir frutos. E fala como ele é a videira e vós os ramos, os varas, ou ramos. Lido todo aqui, Jesus ilustra a natureza, ok? E fala se nós estamos conectados com ele, o que está acontecendo? Ele está produzir frutos. E mesmo quando que um ramo está conectado com a videira, ou com mangueira, ou com qualquer tipo de árvore que está produzindo fruto, se aquele ramo que está nele, certamente é ter ser lançado fora.
Mas ali Jesus está falando que se nós do permanecer na Ele, ok? Se nós do permanecer na Ele, do tá produzir frutos. E agora, qual é aquele fruto que Jesus está falando ali? Porque talvez as pessoas estão confundidas com esses frutos do Espírito que está falando ali. Hoje eu gostaria que está falando na Ellen White sobre esse texto. Gostaria que está falando, está falando que Cristo procura reproduzir-se no coração dos homens e fez isto por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã é frutificação e reprodução do caráter do Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Amém? Esta na palavra de Jesus, página 28.2. O que você está querendo falar no livro? Se bem que você está falando, vida cristã não tem que produzir frutos, irmãos. Imagina, tem tantas pessoas que estão dentro da igreja que ainda não estão de fruto, que está permanente em Cristo Jesus. Talvez tenham as pessoas que estão falando assim, me tem Jesus no coração, me ama Jesus, mas no entanto é que essa produzir que é fruto. Eu também vou olhar mais à frente, que a Bíblia está falando como é mentiroso. Pessoas que está falando como estão em Cristo Jesus, é que essa produzir aquele fruto, essa está contando mentira. Você que está falando na Gálatas, agora eu também vou olhar daquele fruto do Espírito. Dobre Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. É falando o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Esse é aquele fruto do Espírito que Jesus falou na João 15. Se nós nos permanecer na videira, que Ele é videira, nós produzir frutos. Agora Paulo já vem esclarecendo qual é que é esses frutos. É para dizer? É para mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, será que nós está produzir os frutos? Será que nós, vida cotidianos que nós celebramos cada dia, será que nós temos esses frutos do Espírito na nossa vida? Porque talvez, por o fraco modo de nós ser um cristão, é fácil. Mas, Jesus falou, se nós está permanecer na Ele, de está produzir. Você tem que dizer? Amor, paz, longanimidade. Você tem, que mais? Você ser manso, nosso temperamento é diferente. E tudo mais. Mas do todo dia que entre nós, irmãos, talvez muitas vezes, nunca se produzir esse fruto. Verdade, para falar. Nunca tem esse espírito, ou seja, esse fruto, quando que nós estudamos naquele verso 22 e 23, nós estudamos Deus. Caráter de Deus.
E nesses últimos tempos, Deus quer para produzir esse caráter, para ter um caráter semelhante a Cristo. Mas para nós o produzir que fruto, o segredo está na permanecer com Jesus. Para estar permanente em Jesus. Quando que nós estamos permanente em Jesus, irmãos, nós estamos ser igual a Jesus. Nós estamos resplandecer esse caráter nesse mundo. Mas por enquanto, nós estamos na contendas, nós estamos na inveja, nós estamos no ódio, que ela é outros frutos que nós estamos a produzir, não fruto de Deus. O que você está falando? Ellen White está falando de desejar de todas as nações, página 479.4, está falando. Quando vivemos pela fé no Filho de Deus, os frutos do Espírito, consegue falar? Se manifestarão em nossas vidas. Nenhum que está faltando. Amém, irmãos? Quando que nós está viver na fé, no Filho de Deus, nós está produzir aquele fruto. E nenhum que está faltando. Manda a pergunta, será que nós temos aquele fruto do Espírito? Nós começamos a responder. Nós responder para nós mesmos. Porque isso é muito interessante. Talvez no nosso trabalho, talvez dentro da igreja, nós está comporta de uma maneira. No nosso lar, nós é diferente. Ou no nosso trabalho, nós está comporta totalmente diferente. Mas quando que nós é um cristão de verdade, nós está permanecer na videira, em todos os lados, nós está produzir aquele fruto. Nós está ter amor um pelo outros, nós está ser manso, nós está ser bondoso, porque nosso Deus é cheio de bondade. Irmãos, nós hoje de ser humano é diferente, mas Deus todo dia no interior que nós todo dia. Deus crê para ter um coração limpo, cheio de seu espírito, para tomar controlar na nossa vida, em cada momento. É por isso que nós temos que estar firme, conectado em Jesus. O que está falando mais? Ele está falando, a vida de Cristo em vós, onde é que ele está falando? A vida de Cristo em vós produz o mesmo frutos que nele. Se nós temos vida de Cristo na nós, se temos fruto de Jesus, ou seja, estar conectado com Jesus, é o mesmo Espírito que está conosco. Mesmo Espírito de Jesus, é para vivendo em Cristo, aderindo a Ele, por Ele sustentados e dele tirando a nutrição, dareis fruto segundo a semelhança. Esta exigiam condições para me conhecer, para estar hábito, para receber aquele fruto do Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Já tenho analisado em vários lugares que o Espírito Santo está ser esquecido, irmãos. Talvez te prega outras coisas, mas te esquecer. Esse é o momento para cada um de nós estar na fervorosa oração para pedir que Deus derramasse o Espírito Santo sobre nós. Porque sem Espírito nunca te conseguiu ouvir Deus. Sem Espírito Santo nunca te fazer vontade de Deus. Somente quando que nós está viver vida de Cristo, para ter uma mente de Cristo, do obedecer nós Deus. Do na vida de Jesus quando que estava na terra. Do dia que Jesus estava 24 horas conectado com Deus. Ele levantava cedo de manhã, em oração, em busca do Espírito Santo. Jesus fazia tudo que é milagre através do Espírito Santo. Imagina se Jesus que buscava o Espírito Santo, é que tinha poder. Nós, para ter poder, é quando que nós está conectado
com a videira. Quando que nós está permanente em Cristo, nós está vivendo uma vida perfeita. Por isso, irmãos, que nós do dever estar permanente em Cristo Jesus. O que ele não está falando? Ele falou o seguinte, ele falou, será que estás em uma posição em que não possui essa graça? Que é uma pergunta que é fazer. Será que nós estamos em uma posição em que nós está do que está possuir essa graça? É fazer mais uma pergunta, é falar, assim que alguém o atravessa ou o ofende, surge em seu coração um sentimento de amargura, um espírito de rebelião? É falar, se este é o espírito que possuis, tendes em mente que não possui o espírito de Cristo. Se nós somos uma pessoa rebelde, se nós somos uma pessoa que tem ciúme, se nós somos pessoas que estão a contendas um pelo outro, se nós somos uma pessoa que está a falar maledicência, críticas, do que tem Espírito Santo. Do que tem Espírito de Cristo. O que você quer falar? É falar, se nós temos aqueles sentimentos de amargura, okay? Talvez tem outras pessoas que têm sentimento de amargura, te falam, não, catacita. Te falam, não, me está direito. Mas por dentro, talvez, está ferve. Por quê? Porque Deus conhece nosso coração, irmãos. Talvez que os pecados superficiais é fácil para nós odiar. É assim? Mas o que está dentro é somente Deus que está olhando. Por isso que nós devemos limpar nosso vaso. Se nós estamos em condições ou em posição que o que está possuir graça de Cristo, devemos buscar Deus em sinceridade, em humildade, confessa a Deus nosso pecado, para o abandonar nosso pecado. Porque certamente se nós não ficar tudo que é amargura, ela não vai te falar claro lá que aquele Espírito de Deus, por pode ter na mente que aquele Espírito é que é Espírito de Cristo, é que é Espírito Santo. Irmão, Espírito Santo está nessa terra, está fazendo um trabalho extraordinário, para levar-nos, para convencer-nos de pecado. Espírito Santo está junto conosco. Mas muitas vezes nós nunca damos ouvido ao Espírito Santo. Nós começamos a acumular inveja no nosso coração, ódio no nosso coração, ciúme, orgulho. É esse que está impedir que o Espírito Santo habite na nossa vida. Mas quando que nós estamos na rebeldia, amargura, do que tem Espírito Santo conosco. E tem mais um texto que está falando. Ok? Ele está falando o seguinte. Essa tem no Testemunho para a Igreja, volume 5, página 227.3, ele está falando. O Espírito de Cristo será revelado em todos aqueles que nasceram de Deus. Rivalidades, contendas, não podem ocorrer entre aqueles que são controlados por seu Espírito. Se nós contendas entre nós, rivalidades entre nós, esse é que é o Espírito Santo, esse é que é o Espírito de Deus. Agora, cabe a nós examinar nossa vida, para realmente se olhar se o que se possuir outro Espírito, que é o Espírito Santo. Mas quando que nós, irmãos, do ter Espírito Santo, que é o fruto está produzindo a nós, e pessoas estão olhando diferente. E é isso que Deus fala. Deus crê para cumprir aquela promessa na nós, para ser um testemunho nesse mundo, para o brilho. Está imaginando quanto que as pessoas estavam cheias de Espírito Santo? Outras pessoas estão olhando para isso e falam, Júlio está cheio de Espírito Santo. Ele é um homem de Deus.
Mas será que pessoas têm fruto na nós? Ele falou quando que contendas não podem ocorrer entre aqueles que são controlados por Espírito Santo. Se nós somos controlados por Espírito Santo, nunca te sente inveja, ou nunca te sente ciúme de outra pessoa. Amor de Deus está brotando no nosso coração. Ele está sendo uma pessoa humilde, manso. Mas do todo é que entre nós que esse Espírito ainda está na nós. Do todo estado de Laodiceia, do todo como nós temos tudo, nós sabemos tudo, mas no entanto, nós estamos destituídos do Espírito Santo. Mas Deus crê, irmãos, para cada um de nós orar para pedir, mas sobre condições. É sobre condições. Talvez é por isso que ainda o Espírito Santo que está conosco, que está a produzir aquele fruto de caráter de Deus. Porque Deus crê pessoas para resplandecer caráter. Porque não saber como é o caráter de Deus que está em jogo. Ok? Ele está falando o seguinte. A mente é controlada por Deus ou por Satanás. E a vida revela isto tão claramente que ninguém precisa equivocar acerca do poder a que prestais a obediência. Nossa vida te revela tudo. Se nós não temos Espírito de Deus ou nunca temos Espírito de Deus. Através de ação que nós estamos levando na nossa casa, no nosso trabalho, até próprio dentro da igreja. Talvez gostemos de repreender um irmão de coisas erradas, e agir com boa diferente, mas nós nunca não podemos agir naquele espírito lá. É por isso que cada um de nós do poder examinar a nossa vida, vigiar, se é aquela hora que eu falei na lição de escola sabatina, para vigiar, para olhar realmente na qual é posição que nós estamos. Para olhar se realmente nós está produzir esse fruto do Espírito. Porque certamente se nós o que tem Espírito Santo, agora somos controlados por outro Espírito. É aquela que está falando. Nós mente é controlado ou para Deus ou para Satanás. Mas quando que nós agir em diferença, que nós está agir mal com nossos irmãos, que nós está com ciúme com nossos irmãos, que está na guerra com nossos irmãos, lembro claramente que é o Espírito de Deus. É outro Espírito que está controlando a nossa vida. Ainda está falando mais, está falando, não podemos ficar irritados e impacientes e ainda sermos cristãos. É pois um espírito irritado e impaciente não é um espírito, não é o Espírito de Cristo. Quando que nós estamos irritados, impaciente, do que está com o Espírito Santo. Por quê? Porque impaciência ela não é um espírito mau, irritação, contendas, ciúme e coisa mais. Ainda tem mais, que está falando tudo que ele é cada um espírito de Satanás que está poder de nós. E tu imagina que ele é, irmãos? Se nós estamos irritados, estamos controlados por um espírito de mal. Se nós estamos contenda, estamos controlados por outro espírito de mal. Mas todas as características que ele não há, está falando ali, é que o espírito, ou seja, é que é fruto do espírito. Porque já na Gálatas, capítulo 5, que já falando sobre aquele fruto do espírito. Eu estou continuando. Ele está falando o seguinte, ele está falando, você pergunta como aperfeiçoar um caráter cristão? Olha para a vida de Cristo. Se nós não cremos, tem aquele caráter de Jesus,
Tu olha para Jesus. Tu olha a vida que Jesus. Porque muitas vezes estou a reparar que as pessoas se têm foco de Jesus, agora se pôr foco nos problemas, nas dificuldades. Mas nosso foco é para estar em Cristo Jesus. Se nós o crescer modelos de Jesus, do imitar aquilo que Jesus fazia. Ele falou o seguinte, está falando, Ele é o seu padrão. Veja que tipo de espírito Ele manifestou e tem de mostrar o mesmo em sua vida. Conservas diárias. Faça exatamente os caminhos que Ele fez. Amém, irmãos? Nós temos que ser modelo de Cristo. Olha como hora que Jesus está vivendo. Estuda a vida de Jesus. Contempla Jesus cada dia. E ele está sendo transformado para ser espírito. Porque Jesus quer deixar-nos só, irmãos. Jesus manda ser espírito para estar ali na terra, para consolar-nos com nossa fraqueza de nossa natureza. Mas quando que nós, do começar, estuda a vida de Jesus, ou de aquilo que Jesus viveu, irmãos, me próprio está falando claramente, está longe. Está pedindo que Deus tenha misericórdia de mim. Por quem que você viver aquilo que Jesus falou? Agora, o que quem tem que fazer é render a Deus. É confessar os pecados. É abandonar os pecados. Para ser controlado pelo Espírito Santo, irmãos. Imagina se nós somos controlados pelo Espírito Santo, irmãos. Você tem poder. Nas nossas palavras, na nossa ação. E pessoas estão algo na nós. Paulo chega e fala assim, eu ser imitador, assim como me imitador de Cristo. Amém, irmãos? Para nosso testemunho, que as outras pessoas ficam tão admiradas, estão falando, me cresci aqui que é Deus. Me cresci aqui que é vida, que a Lírio você viveu, ou Júlio você viveu. Irmãos, se Jesus é nosso modelo, do viver aquilo que Jesus fazia. Porque certamente quando que nós do balde a vida de Jesus, irmãos, você fica impressionante. Você fala, como? Esse mesmo que os outros discípulos. João, principalmente João. João tinha um espírito mau. João cristava no contendas toda horas. Mas quando que fica todo dia para Cristo, é que o dia que os problemas, é sair de problemas, tira foco de problemas, agora começa a olhar para Jesus. Eu digo como de Jesus era um homem incrível. Jesus era um ser humano, irmãos, incrível. Até no estado de falar, até no estado de repreender pecados de outro, do dia como de Jesus é totalmente diferente. Mas muitas vezes o que está viveu com aquele amor de Jesus no nosso coração. Tu começaste a viver só nas críticas. Tu começaste talvez a desanimar outras pessoas. Que ele é com o Espírito de Cristo. Mas para nós o permanecer, isso que Jesus falou, se nós o permanecer na Ele, tu está produzir aquele fruto. Mas por enquanto tu está pegado em Cristo Jesus, tu está a obedecer mandamentos de Deus. Tu está a obedecer normas de Deus. Por isso, irmãos, que bom que cada um de nós pode examinar a nossa vida. Ouvimos aqui primeiro, no 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, está falando. Ouvimos aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando lá. Alguém pode ler em voz alta, ou pode ler. Ele falou o seguinte, não estou comigo? Ele falou, examinai-vos a vós mesmos. Paulo está falando para examinar a nós mesmos, quando vai examinar outra pessoa, ok? Ele fala, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quando a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estão reprovados.
a nós tem que examinar nossa vida pessoalmente com Deus. Se realmente está em Cristo Jesus. Talvez tem pessoas, irmãos, que estão examinando sua vida. E tu começa a examinar a vida de outras pessoas. Quantas pessoas, talvez, que também falam, irmãos, examina a vida primeiro. Acabo trazendo essa palavra para mim. Porque quando que nós examinamos a nossa vida, estou a nossa fraqueza. E que quando que nós olhamos a nossa fraqueza, agora está depender de quem? Está depender de Jesus. Está depender do Espírito Santo. Porque nós, sem Jesus, não podemos fazer nada. É assim que fala naquele 15, verso 5, lá na final. Sem mim, nada podeis fazer. Se nós o que está a examinar, para olhar nossa fraqueza, certamente, inimigos está controlando. E eu estou que tem estado, inimigos está por muitas pessoas à perdição. Por quê? Porque do que se examina na nossa vida, do que se vigia, do que se ora, do que se estuda, do que se vai depender, por exemplo, de pastores ou de qualquer ancião da igreja. Não. Examinar para bom mesmo. Para ver qual é lado que buscando, qual é a posição. Irmão, é isso que é a minha oração cada dia. Porque quando que examina a minha vida, não estou a minha fraqueza. De minha natureza. Não tem que render a Deus. Para que Deus dê um poder. Para que Deus derrame seu Espírito Santo sobre mim. Esse é o momento para cada um de nós poder estar a orar fervorosamente para o Espírito Santo. Porque coisas que sabem para frente, irmãos, é terrível. Se nós nunca temos Espírito Santo, nunca está passando. Se nós o deixar para o bem para lá na fim, nós está enganado. É hoje. É hoje que nós estamos preparando a nossa vida. Cada dia que Deus está dando fôlego, está com Deus. Pedir Espírito Santo. Cada momento, não é ser no trabalho. Talvez tem pessoas no meu trabalho que não estão nem hino, não estão nem a pregação. Tobi mostra para si, bota tudo a hora com aquilo que nós falamos. A família tem que estar preparando a mente para ter uma mente de Cristo. Só quando que nós temos uma mente de Cristo, irmão, nós conseguimos discernir qual é que é certo e errado. Porque quando que nós temos Espírito Santo, talvez tem as pessoas que falam, está apoiando um pecado, ou seja, está falando, não, aquele é pecado. As pessoas que vivem a pecar, irmãos. Por quê? Porque é que tem um discernimento. E é que se examina a sua vida. E tantos teologia agora que está a falar que nós vivemos uma vida até Jesus voltar a viver a pecar. É mentira. Como é possível? Não dá para dizer que Jesus não está a saber fazer na terra. Se nós estamos vivendo em pecado, tu que está preparado, é também terra? É bem humano? Não. Mas nós temos que pôr nosso dia em Cristo Jesus. Ok? Para permanecer com Jesus, para ter esse espírito, ou para produzir esse espírito de Jesus. Tu tem que andar com Jesus. Isso mesmo aqui é não que fazer. Imagina a Bíblia está falando não que anda com Deus 300 anos. E nós está vendo andando com Deus 1 ano, e ele cansa. E ele abandona a nossa fé. Amém, irmãos? É esse que é nosso objetivo, irmãos. Para andar com Deus cada dia. Cada dia para ter mente de Cristo. Porque certamente, irmãos, nós o que se segura é... Sabe que nós, irmãos, juro que costumamos falar. Nós o que se segura é 1 milésimo sem Cristo. Se nós o que se com Cristo, Satanás está a fazer coisa que crê com nós. Mas quando que nós estamos com Cristo, irmãos, Satanás não pode fazer nada com nós, para modo de discernir qual é que é certo e errado. Por que você está falando mais? Por isso que Paulo lá está falando, por examinar a nossa vida. Por isso que ele não está falando. Na Rebelde and Hell 12/7 de 1887, ele está falando o seguinte. Ele está falando, mas você dirá, como vou saber se Cristo está em meu coração? Se quando você é
criticado ou corrigidona seu caminho e as coisas não saem exatamente como você pensa que devem sair. Você permite que sua paixão surge em vez de suportar a correção e ser paciente e bondoso. Cristo está permanecendo no seu coração. Não está permanecendo no seu coração, perdão. Quando que nós, você começa, se mega essa frase, a crítica, você começa a viver uma vida, praticamente, a corrigir pessoas, a fazer aquilo, a criticar outras pessoas e tudo mais. Esse é que é o Espírito de Deus. Ele está falando assim, o seguinte, mas você dirá, como vou saber se Cristo está no nosso coração? Se nós os criticar, se nós os corrigir nosso caminho, ou seja, as coisas saem exatamente como você pensa que deve sair. Se coisa que essa base mesmo que nós pensamos de sair, ou seja, e se você permite que a sua paixão, se nós o permitir que nossa paixão, ok, que é o espírito da carne, ok, em vez que nós suporta a correção, por ser bondoso ou paciente ou tudo mais, se nunca só suporta aquele espírito de Deus que está na nós. Se gosta de pessoa bem corrigindo de atos que nós fazemos, isso está agir mal contra aquela pessoa. Talvez não estou até dentro da igreja. Se nós está de uma pessoa atenção, talvez estará numa altitude. Até briga é por briga com você. Será que o Espírito de Deus está agir naquela pessoa? E nós, como cristãos do Caribe, agir igual àquela pessoa. Nós temos que ter uma postura diferente, irmãos. Você te lembra uns tempos atrás, que dura muito tempo, que uma pessoa chegar a mim, essa pergunta se aquela coisa é pecado. Não vai, é pecado, irmãos. E nós dois, do Santo Papel, é falar, para ele é que está como é pecado. Não fala, não. É pecado. Por exemplo, assim, se alguém está casar com outra pessoa para papel, é pecado. Como bem justificamos o pecado? Porque certamente, se nós justificamos o pecado, nosso coração está endurecer cada vez mais. E é que está aceita. Para mim, já falava o que é verdade. Que ele é que é correto nos olhos de Deus. Porque casamento é sagrado. É com coisa que nós devemos brincar. Ok? Mas lido todo que Deus ele é bom e está mostrando a verdade. Agora te depender cada um de nós para o seguir. E está falando a mensagem escolhido, volume 2, página 235.5, está falando. Quando cedemos à impaciência, expulsamos do coração o Espírito de Deus e damos lugar a atributos de Satanás. Quando que nós está impaciente, nós expulsamos o Espírito Santo. É mesmo até dentro da nossa casa. Quando que nós está no nosso lar, que nós está irritado com o nosso filho ou com a nossa mulher, nós está expulsando o Espírito de Deus e anjos de Deus. Ele não há de chegar a falar, tem que ir e testemunho para a igreja, que você lembra qual é o capítulo que está falando. Que está falando quando que nós estamos irritados, estamos impacientes com o nosso filho ou com a nossa mulher, dentro do nosso lar, nós está afugentando anjos de Deus. Não está imaginando aquilo aí, irmãos? Quando que nós estamos em casa, estamos irritados com o nosso filho ou com a nossa mulher? Nós estamos expulsando anjos de Deus, irmãos.
Espírito Santo de nossa vida. É que assim que ele fala, quando cedemos à impaciência, do te expulsar em nosso coração o Espírito de Deus. Agora está do lugar aqui. As dias que esses senhores ouviam um homem mata seu filho na Cabo Verde. É muito triste, irmãos. Por quê? Porque esse é o lugar atributo. Satanás está a agir claramente nesse mundo. Mas tem muitas pessoas que se cegam com essa toalha. Satanás está a agir claramente entre nós. Mas se nós nunca temos discernição, se nós está fica com ira, você fica impaciente, você te expulsa o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste, irmãos, quando que nós agimos daquela maneira. Quando que nós fica irritado com o nosso filho, com a nossa mulher, com o nosso vizinho, com o nosso irmão da igreja. O Espírito Santo fica triste. Muitas vezes ele tem que entristecer o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo quer levar-nos ao arrependimento, quer levar-nos a uma conversão, quer levar-nos a Jesus, para que Jesus perdoe-nos. E para tu ser salvo. É isso que está lutando nesta terra, irmãos. Imagina se o Espírito Santo para de agir 1 minuto na nossa vida. Essa incentivando, mas é para fazer a nossa parte. Ok? Por isso que nós temos que tomar grande cuidado com pecados de coração. Esse é um pecado, irmãos, que tem que sair de nós. Porque certamente, ele não vai chegar e falar que nosso coração tem que estar limpo, sem nenhuma contaminação, para tu receber chuva será. Se nós está com um pecado na nós, do que essa vence que é pecado, o Espírito Santo quer ser derramado sobre nós, irmãos. Tu poder esquecer. Mas esse que Deus crê, para levar no arrependimento, a conversão, para o conversar nosso pecado, para o abandono nosso pecado, para o ter vitória sobre o pecado. É assim que ele não vai estar falando. Nós temos que ter vitória sobre todo o pecado, sobre toda a mal palavra, para receber o Espírito Santo. Esse é um texto muito duro. Talvez tinha as pessoas que até querem ouvir, mas é verdade. Nós temos que estar limpo. Nosso coração, nosso vaso tem que estar purificado para que o Espírito Santo habita. Deus que está habitando um coração xuxo ou um coração dividido. Deus está habitando um coração puro, irmãos. E Ele está produzindo aquele fruto. Talvez tenham pessoas que falam que é difícil. Mas não é difícil para Deus. Nada é difícil para Deus. Quando que nós rende a Deus, de submeter a Deus, do com humilhação, com sinceridade, Ele está transformando o nosso coração. Ainda tem mais. Ele está falando, não sabeis vós, que ela está no Romanos capítulo 6, do ler Romanos capítulo 6, verso 16. Olha o que Paulo está falando lá. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Amém? Qual é que nós vamos ser servo dele? Ele está falando, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por seres para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis. Nós é servo daquele que nós obedecemos. Se nós obedecer a Satanás, nós é servo de Satanás. Nós é que é servo de Deus. Se nós obedecer a Cristo, nós vamos ser servo de Deus. Satanás está pondo na mente de muitas pessoas, irmão. Ele está acumulando na nossa mente
que certamente nunca pode discernir. Será que nós vamos ser servo de Satanás ou vamos ser servo de Deus? Hoje na nossa vida. Hoje, qual é que nós vamos ser servo? Se nós vamos ser servo de pecado, vamos ser escravo de pecado. Se nós estamos em contramão de Deus, vamos ser servo de diabo, não de Jesus. Observe que Ellen White está falando sobre esse texto. É para sois servos daquele a quem obedeceis. Se condescendemos com a ira e a concupiscência, a cobiça, o ódio, o egoísmo ou outro pecado qualquer, tornamos servo de quem? Do pecado. Se nós os obedecer, concupiscência, ódio, do ter tudo que é no nosso coração, de ser servo de pecado. E de estar na escravidão do pecado. Está vendo, todas muitas pessoas, irmãos, que estão por aí, cativados no pecado. Talvez sem esperança de sair. Cata busca Deus, para que Deus seja seu auxílio. Céu inteiro, irmãos, está no disponível. Mas em nós, para dar o primeiro passo. Se nós o que crê, do que viver no pecado, do que viver da carícia pecado, do que viver com essa ira, com esse ódio, com essa inveja, de se tornar servo de Satanás, não servo de Deus. Por isso que Paulo fala naquela hora, que nós devemos examinar nossa vida. É para ninguém pode servir os dois senhores. Se servimos ao pecado, não podemos servir a Cristo. Se nós não viver no pecado, nunca podemos servir a Cristo. Se nós estamos lembrando no pecado, quando formos nós de Cristo. Porque o Espírito Santo está conosco. E nunca está permanecer em Jesus. E aquele que quer permanecer em Jesus, o que está acontecendo? É ser lançado fora. Ok? Tem mais um texto que está falando o seguinte. É para palavras impacientes e descaridosas pronunciadas em nosso lar, os anjos ouvem e quereis vos defrontar nos livros do céu um registro da palavra impaciente e apaixonadas que pronunciaste no lar. A impaciência traz um inimigo de Deus e do homem ao vosso lar e afugenta os anjos de Deus. Se permaneceis em Cristo vos não podeis falar palavras de ira. Se nós está permanecer em Cristo, nunca podemos falar palavrão. Se nós está permanecer em Cristo, Satanás tem domínio sobre nós. Amém, irmãos? Porque ele tem Espírito Santo. Ele tem discernimento de toda estratégia que é também para nós. Porque Satanás usa vários meios para nós. Mas, no entanto, se nós está do que tem Espírito Santo, certamente, ele está vencendo. Porque ele é mais poderoso que nós. Mas Jesus está falando para o permanecer na videira. Quando que nós o permanecer na videira, Jesus que está vencendo Satanás para nós. Por enquanto, nos afastaram de Deus, Satanás está dominando nossa mente. E também está falando para o que usar palavras de irritação no nosso lar, de contendas com nossa mulher, ou com nosso filho, ou com nosso vizinho. Porque certamente quando que nós estamos falando que as palavras, que você fica irritado, o que está acontecendo?
agora se dá lugar a espírito de Satanás. Imagina quando que nós mulheres está irado com nós, se nós fica irado, certamente o Espírito Santo afugenta e dá lugar a espírito do mal. E por isso que agora eu ouvi muitos divórcios, separação, que demônios de contendas de lar, irmãos, se destruir várias famílias. Nós, qual é que é nosso objetivo? É para pegar firme em Cristo Jesus. Quando que nós nos apegados em Jesus, quero largá-lo. Pega firme em Jesus. E ele está falando aqui claramente de afugentar anjos de Deus. Ok? Ele está falando o seguinte, Ellen White está falando o seguinte, que nós mesmos livro de Reviel and Hell, que ele é 11 de 10 de 1892, que ele é parte 1, ele está falando, vocês não podem ceder ao próprio temperamento e seguir o seu próprio caminho e ainda permanecer no Filho de Deus. Temos de lutar contra as nossas tendências hereditárias para não cedermos à tentação e irarmos sobre a aprovação. Nós, israelitas, temos que lutar com ele. Cada dia. Não tem que saber como ordenar um grande conflito entre o bem e o mal. Que as tendências hereditárias, que a tendência para o mal que nós temos, tem que lutar com ele. Cada dia. Ok? É um homem que cede à impaciência e está servindo a Satanás. Daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servo. Isso é aquela hora que já fala no Romanos 16. Quando que nós usamos a impaciência, nos ficar irritado, nos suceder a Satanás, é que Deus. Talvez tem seus cristãos por aí, irmãos, que se afastam a Deus, mas no entanto, do total, nessa ação, está oprimir seu próprio irmão, está falando mal de seu próprio irmão. Será que está no Espírito Santo? Não. Porque quando que nós temos um Espírito Santo, ele está produzindo aquele fruto. Ok? Você que está falando lá? Ele está falando, ninguém engana a sua própria alma nesta questão. Se obrigardes o orgulho, amor próprio, o desejo de supremacia, vanglória, ambição, egoísta, murmuração, amargura, maledicência, mentira, engano e calúnia, não tende Cristo em vosso coração. E haja evidência demonstrada que tendes a mente e o caráter de Satanás, e não o de Cristo, que era manso e humilde de coração. Deus tem um caráter, deveis ter um caráter, muito direito. Deveis ter um caráter cristão que subsista. Podeis ter boas intenções, bons impulsos, podeis falar compreensivamente a verdade, mas não está habilitados para o reino dos céus. Vosso caráter tem em si matéria ordinário que destrói o valor do ouro. Não alcançaste as normas, não tende em vós o culto divino, os fogos da fornalha consumivos, porque sois o ouro inútil, falso. Quando que hoje essas características, do analisa nossa vida, hoje se realmente essas características são na nós, não tem que socorrer a Deus, irmãos. Porque nunca se serve a Deus. Você serviu o próprio Satanás. É por isso, irmãos, que nós devemos limpar nos vasos, ok? Nos vácuos.
E se naquela hora que hoje, Jesus que também aceita nossos corações divididos. Tu tem que fazer uma entrega totalmente a Deus. Esses pecados de coração, irmãos, que isso afeta muitos cristãos. Talvez tu muda de nossa roupa, talvez tu muda de nosso alimento, talvez tu fica bem igreja na sábado, mas tu tem orgulho no nosso coração, tu tem ódio, tu tem ciúme, do que se serve Deus. Tu se serviu o próprio inimigo de Deus. E é que talvez muitas vezes tu convida inimigo na nossa vida. E certamente isso dá uma chance de te dominar por completo. Cabe a nós, irmãos, de examinar qual é a posição que nós estamos. Ok? Esta falou o homem, Testemunho para a Igreja, volume 4, 606.3. Naquele de ler, se não me engano, nos perdoa um momento, porque... Ok. Mas a tendência, se tendes amarga inveja e sentimento ansioso em vosso coração, não vos glorie, mintais contra a verdade. Aquela cena Tiago 3, 14 a 17. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólico. O que é que Tiago está falando lá? Que quando que nós temos amargura ou um sentimento ansioso no nosso coração, por que vão glorificar? Porque você está mentindo nas cabeças. É assim? E esse que é sabedoria lá que também de alto, e também de terreno e diabólico. E porque onde há inveja e o espírito ansioso, aí a perturbação de toda a obra perversa. Agora o que você está falando? Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisias. Talvez o total entre nós, membros da igreja, irmãos, está nessa parcialidade, ou qual é que é melhor, ou qual é que é aquele outro, irmãos, que ele dá lugar a Satanás. Dá lugar ao próprio diabo para controlar a nossa vida. Mas, o que é que fala? Que sabedoria de Deus é totalmente diferente. É primeiramente pura, okay? É pacífica e moderável, tratável e cheio de misericórdia e de bons frutos, do que tem aquela coisa de rivalidade entre nós. Por enquanto, você viver na rivalidade, certamente, é com o Espírito Santo que se habita na nós. Mas qual é que nossa posição que nós devemos ficar? Eu tenho que ficar no lado da verdade. No lado de Deus, irmãos. Ainda está falando, só quase está bem terminar. Hoje é 1 de João, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. Ele está falando, esta é a mensagem que dele ouvimos. Se vos anunciemos que Deus é luz, e não há ele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em treva, mentimos, e não praticamos a verdade. Se nós temos comunhão com Deus, nós é de Deus, andamos em treva, só conta mentira. Aquele que enfraba meu compadre, eles são sente. Meu compadre me fala, se você falar com o Mório, tem Jesus, você guarda esse mandamento, você conta mentira. Mas o que você vai falar? E Deus que tem em meu coração? Não fala, minha apelação, não estou eu como você guarda o mandamento de Deus. Jesus fala, na João capítulo 14, 15, ele fala assim, me amais, guardeis os meus mandamentos.
Fala, se você analisa a vida, não te mal sobrada, se você analisa a vida, brother, você está longe de Deus. Você tem que tomar essa decisão. Tudo bem que balanta, não fala, eximina a vida, entregar a vida a Deus. Para que Deus transformar o coração. Mas, irmãos, do todo que quando uma pessoa está em comunhão com Deus, mas está andando a trevas, essa está conta mentira, é que está praticando a verdade. É para mais se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Deus quer purificar-nos de todo o nosso pecado. Mas nós temos que andar nas normas de Deus, obedecer mandamentos de Deus, cumprir aquilo que Deus falou por fazer. Aquele que ainda falou muito teu, estuda para bom mesmo, porque um dia eu também ser provado, e mim também ser provado também. Por isso, irmãos, cada fala como hora justa permanecer na Jesus, se nós do que está praticar aquilo que é falado. Ok? Eu tenho mais um texto na João, na 1 de João, agora 2 versos 3 a 6. Também terminamos. É para nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos neles. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Amém, irmãos? Nós o que podemos falar como hora do guarda mandamento de Deus, se nós o que está obedecer a Deus, se nós o que está guarda seus mandamentos, se nós está rejeitar a voz do Espírito Santo. Agora, quando que nós está obedecer totalmente a Deus, inteiramente a Deus, irmãos, do que obedecer seu mandamento. Esse texto é forte para muitos irmãos. Mas é verdade. Verdade eu tenho que falar se quer doer. Se quer pessoas sair, caber nunca mais dentro da igreja. Mas fala a verdade. Porque quando que nós fala a verdade, é isso que também põe muitas pessoas assim de igreja, irmãos. Quando que nós também dá verdadeiro testemunho, nós está levantando normas de Deus, pessoas que estão suportando, e esta acabou de sair da igreja, irmãos. Você que está falando lá no Haiti, também mais ler 2 versos, para terminar. Esta frase, ou talvez você diga, eu guardo os mandamentos. Guarda mesmo? Você cumpre os princípios dos mandamentos de Deus em seu lar, em sua família? Você nunca é rude e descortês? Indelicado num círculo familiar? Se você manifestar falta de cortesia em seu lar, não importa qual é alta seja a sua profissão, estará violando os mandamentos de Deus. Você imagina aquilo aí, irmãos? É duro, irmãos. Se nós não olharmos do que está mostrar cortesia, se é que ele não está falando lá, se o que está importa, ou qual é a circunstância, ou nossa profissão, você está violando a lei de Deus. Isso é muito sério. Então, portanto, nós como cristãos nunca podemos ter ira, nunca podemos ter impaciente, nunca podemos viver em contendas, porque certamente esse é o Espírito de Deus. Mas Deus hoje está convidando que é por limpar nos vasos, que é por
purificar nossa vida, irmãos. Que é para estar em comunhão com Ele. Que o Espírito Santo pode ponder de nós. Porque certamente, irmãos, se nunca tem Espírito Santo, quando pensamos sem passar por tempos terríveis. Quando pensamos como hora de você também vencer o inimigo. Não. Só quando que nós temos Espírito de Deus, de tu conseguir vencer e de tu produzir esse fruto. Também ler mais um trecho para nós. Então, não importa o quanto você pregue os mandamentos de Deus, esse é duro. A outras pessoas, se você falhar em manifestar o amor de Cristo a outras pessoas em sua vida doméstica, você é um transgressor da lei. Isso é muito forte. Se nós não pregamos o mandamento de Deus, não está estudo bíblico, não está falando a pessoas de Deus, mas se nós não está falando com amor, não está transgredindo a lei de Deus. Esse é o White que falei, Camille que falei. É por isso, irmãos, que nós temos que buscar esse amor para brotar no nosso coração, porque certamente nosso amor humano é falso. Aquele amor que nós temos é falso, mas quando que o amor de Deus brota na nossa vida, irmãos, certamente do também nosso próximo. Do fazer vontade de Deus. É esse amor. Amor é base de tudo, irmãos. Lei de Deus, se eu resumir, ele é amor. Paulo chega e fala, ainda que nós o prega bem pregado, ainda que nós o fazer do papel nas línguas de anjo, se nunca fazê-lo com amor, nada é cabal. Não só basta de estudo bíblico, não só basta pregar o mandamento de Deus, não só basta convidar pessoas para ir à igreja, não só basta fazer meditação, mas é para ter amor de Cristo. Se tu tem amor de Cristo, irmãos, tu conseguir amar nos próximos. E nunca tem nenhuma dessas características que ele não vai te falando ali. E Satanás que tem poder sobre nós. Tu vive em amor. Tu busca auxílio de Deus. Tu busca essa perfeição de Cristo, irmãos. Tu busca esse caráter de Jesus. Para ser semelhante a Cristo. Para que Deus derramasse chuva seródia, para o bem passar para tempo angústia, para ser vitorioso na fim, irmãos. Que Deus possa abençoar essa congregação. Que cada oração que nós está fazendo, que nós pedimos a Deus para o Espírito Santo, para moldar no nosso coração, para ser humilde, amado Jesus, como é que ele não vai te falar, para ser manso, se mesmo Jesus. Por compartilhar esse amor com o outro. Para que Jesus volte logo. Porque Jesus está voltando, irmãos. Agora cabe a nós de preparar a nossa vida. Para subir com Jesus. Que Deus possa abençoar-nos. Fortemente. Deus ora para mim, para minha família, então ora para nós. Que um dia para nós ser cheio de Espírito Santo, para ver daquele alto clamor. Para defender a verdade de Deus, para estar na posição de Deus. Que importa qual é a circunstância que as bem põe, se você está na prisão ou se você está morto, mas por estar com a verdade. Amém, irmãos? Então, para terminar, também fazer uma oração. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e justo, porque o Senhor está revelando algo que está mudando a nossa vida, Pai. Que nossa oração cada manhã seja derramamento, batismo do Espírito Santo, porque Senhor nunca pode fazer nada, Senhor. Eu acompanho com cada um de nós. Que cada um de nós poder permanecer na Senhor, produzir aquele fruto, por ter amor um pelos outros,
por viver na paz do Senhor, por ser bondoso, Pai, por ter um caráter semelhante de Cristo, Senhor, que por ser um testemunho fiel, Senhor, Pai. Senhor, proteges essa igreja, Pai. Que cada verdade que esta prega, que porém implantar no coração de cada pessoa, que Espírito Santo pode trabalhar arduamente com cada um de nós, para que levando a reconhecer nossas falhas, nosso pecado, que é para o abandonar, Pai, que é para o converter totalmente, Senhor, para que um dia eu possa estar no reino de Senhor, Pai. Eu venho na paz nesse sábado, que eu poder aproveitar as bênçãos desse dia, Senhor, que é por isso com mente conectado, Senhor, que cada ação, cada palavra, que cabe de nós, mas que bem do Espírito Santo, que hoje, que eu poder ser de ali, com o Espírito de Senhor no nosso coração, que permanecer na nossa vida, que eu poder ser também uma bênção para outras pessoas. Eu venho na paz. Isso é tudo o que eu estou orando, não porque nós o merecemos, mas para mérito de Jesus. No nome dele eu estou orando. Amém. Amém, irmãos. Obrigado pelas oportunidades, irmãos.